Paz, irmãos, boa noite a todos. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, filha. Deus te abençoe. Diz que quem dá um copo de água a um pequenino, recebe um galardão, né? Então o seu já está garantido nessa noite, tá vendo? Glória a Deus por isso, né? Eu sou grato a Deus, como disse, por poder estar mais uma vez nessa situação de poder impartir com a igreja aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu vi que tem pessoas que estão aqui pela primeira vez. Eu sou o pastor Joed, também um dos colaboradores desta casa, e estou aqui enviado pelo pai desta casa, o pastor Kleber, que por sinal é meu genro, né? Amém? Em casa lá eu sou o patriarca, né? Quem manda sou eu, mas aqui eu estou debaixo da instrução da minha filha e do meu genro. É meio, né? É estranho esse negócio aí, mas é assim mesmo que Deus faz, né? A Bíblia diz que são essas coisas meio doidas que nosso Deus costuma fazer na nossa vida, né? Mas eu sou grato a Deus por isso, por estar aqui e por poder impartir com todos aquilo que o Senhor, Ele propôs ao meu coração. Eu estava conversando com Deus, quando o pastor Kleber, o pai desta casa, ele me deu essa incumbência, e eu fiquei assim, conversando com o Senhor. Eu achei muito interessante, porque a gente já estava assim, habituado a ministrar, né? É muito tempo que a gente está servindo ao Senhor, e todas as vezes que a gente recebia um convite para uma ministração, a gente sempre ia conversar com Deus, falar com o Senhor, e sempre havia em nós uma preocupação. Eu sempre agi dessa forma. Eu sempre fui falar com Deus, porque eu disse: Senhor, eu não conheço o ambiente, não conheço as pessoas, né? Lá, nem todos, né? Onde a gente ia ministrar. E sempre a gente pedia a Deus: Senhor, eu queria que o Senhor me conduzisse, porque eu sei que podem entrar pessoas precisando de algo, precisando ouvir algo, precisando receber uma mensagem, uma palavra. E na verdade, o que acontecia é que por muito tempo a gente viveu uma ministração motivacional. E eu acho interessante esse ambiente que o Senhor me colocou aqui agora, porque fica mas tão leve, porque você vai falar com Deus e é interessante que Deus diz assim: olha, se preocupe em falar de mim, deixa que o resto eu resolvo, né? Porque a gente sempre se preocupou muitas das vezes em que palavra que eu vou transmitir para poder, né, afagar o coração de alguém, para poder trazer essa pessoa, né, para perto, aquela coisa toda. E as pessoas muitas das vezes se sentiam emocionadas com a palavra. Mas Deus, Ele não quer uma igreja emocionada. Ele quer uma igreja cheia da graça e do entendimento. Uma igreja fortalecida na sua palavra. Uma igreja que verdadeiramente compreenda que Ele é o único caminho para todas as nossas necessidades. Então, ficou fácil, porque hoje é só transmitir o amor do Pai. É só transmitir Jesus, que o resto Ele resolve. Ele conhece cada coração. E Ele sabe o que cada um precisa. Mas nós antigamente achávamos que nós é que teríamos que direcionar o culto. Nós é que queríamos uma palavra que atingisse o coração das pessoas, e nós criávamos emoções nas pessoas. Mas hoje, graças a Deus, que nós entendemos que o propósito de Cristo é que nós anunciemos o seu Evangelho. O trabalho é do Espírito Santo e não nosso. Então ficou mais fácil, ficou mais leve, né? Ficou mais gostoso falar. E como eu disse
uma outra vez aqui, que hoje, toda vez que eu sou incumbido de uma palavra, eu não sei falar de outra coisa que não seja do filho ou do pai, né? Ou do pai ou do filho, né? Às vezes eu inverto, né? Para mudar um pouquinho, mas sempre eu trago no meu coração isso, porque é isso que move verdadeiramente o meu sentimento em Cristo. E hoje eu queria impartir com a igreja uma palavra que Deus assentou no meu coração, que traz como referência a excelência de uma casa paterna. Amém? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E é muito interessante porque quando eu estava meditando isso com Deus e o Espírito Santo dialogando comigo, eu fiquei compreendendo que quando a paternidade ela é exercida com excelência, o ambiente é propício para os filhos chegarem à maturidade, respeitando e compreendendo o seu destino. Então, numa casa onde você tem a paternidade estabelecida, que é a paternidade do novo pacto, foi isso que Jesus disse: olha, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu vim para que o Pai seja anunciado, para que vocês voltem a ter esse convívio com o Pai, que havia se perdido. Então, Jesus voltou a trazer para nós esse relacionamento de paternidade, que estava perdido. Então, uma casa com excelência, ela é uma casa que ela entende e compreende isso. E uma casa potencialmente paterna é conhecida pelo equilíbrio. Interessante que lá em Provérbios 1 e 2, dá para ajudar aí? Provérbios 1 e 2. Quando nós falamos sobre equilíbrio, Provérbios 1 e 2 diz assim. Espera aí. Desculpa. 11, 1 e 2. É a idade, viu, irmão? O Salomão lá em Eclesiastes diz assim, ó, lembra do teu Criador nos dias da mocidade, viu? Antes que cheguem os maus dias. Esse dia eu estava falando com Deus, falei, Deus, eu não entendo. Eu conversava com um pastor amigo meu, que também já é um pouquinho até mais passado do que eu, e ele falava para mim assim, tem, irmão, tem. Eu fico feliz quando eu olho assim e falo, isso aí já passou um pouquinho bem. Mas eu estava conversando com ele, conversando com ele, ele falou, rapaz, depois da Covid, né, porque eu fiquei 11 dias na UTI, e ele também passou pelo mesmo processo. Ele falou, rapaz, depois da Covid, eu não sei, meu corpo não é mais o mesmo. Eu falei, não acho que não é a Covid não, rapaz, acho que é depois dos 50, né, aí a Covid agora leva a culpa. Mas, Provérbios 11, assim, Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Então, o que Deus está dizendo aqui é que Ele preza pelo equilíbrio. Então, uma casa potencialmente paterna é uma casa onde há equilíbrio, onde as coisas são bem balanceadas. Deus gosta desse tipo de situação. Quando a paternidade, ela mantém esse equilíbrio dentro do ambiente do corpo. Então isso é importante. E eu louvo a Deus porque nós encontramos o privilégio de poder estar num ambiente como esse. Ou seja, Deus honra um lugar de equilíbrio. Mas, para que nós entendamos um pouco, né, para nós podermos falar da excelência de uma casa paterna, a gente precisa entender um pouco o contrário disso. As coisas que muitas das vezes levam o povo a se degladiar, vamos dizer assim, entrar em conflito, porque eles são faltos desse ambiente de paternidade
com equilíbrio. Muito bem. Tiago diz lá, Tiago 4:1. Tiago 4:1. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde? Senão das paixões que guerreiam dentro de vós. Então essas coisas ruins, que muitas das vezes a gente ouve falar da igreja, né? Muitas situações que você, aconteceu isso lá, aconteceu isso acolá. Isso tudo está dentro das próprias pessoas, que por falta de um direcionamento correto, elas deturpam o ambiente em que elas vivem. Então não é a igreja que é ruim. As pessoas que carregam essa personalidade adâmica em si, e que se ela não for trabalhada, se ela não for direcionada, para que a pessoa verdadeiramente encontre a Cristo, e para que ela viva agora debaixo da proteção e da direção de Deus, ela vai colocar para fora aquilo que ela tem. As pessoas só podem oferecer aquilo que ela tem. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então os conflitos, eles são causados por muitas situações. Então os conflitos são oriundos de filhos que não se submetem à instrução. Filhos arrogantes, filhos que acham que já sabem tudo, ou que muitas das vezes estão inertes à instrução, que não assimilam esse fato em seus corações. Então é uma pena que a igreja se afastou da paternidade, e a consequência disso é uma geração marcada pela orfandade. Então filhos órfãos, porque falta entendimento. O que é que a Bíblia diz? Que o meu povo sofre por causa da falta de conhecimento. Então essa falta de conhecimento, essa falta de uma instrução legítima, é que faz com que as pessoas, elas se percam na sua caminhada. E é por isso que hoje, em muitas igrejas, você tem que fazer shows, para que as pessoas permaneçam lá. Porque elas não têm mais ouvido para a palavra. Você pode ver que, se você for frequentar qualquer igreja aí, né, normalmente sexta-feira é o culto de ensino da palavra. Vai ver a frequência. As pessoas querem show, querem aqui o reteté. Porque eles não têm mais ouvido. Ou os seus ouvidos estão endurecidos. Porque se hoje ouvides o Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então as pessoas hoje, quando ela vem para um ambiente onde a palavra de Deus, ela tem prioridade, pode ter certeza, ela não vai sair daqui emocionada, mas ela vai sair cheia do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir da palavra. O que é que vai fazer com que nós sejamos vencedores se não for a nossa fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que você não vê. Mas para você adquirir essa fé, é necessário que ela seja plantada no seu coração através da palavra de Deus. Então, uma igreja aonde a palavra de Deus tem prioridade, aonde o ensino da palavra de Deus tem prioridade, aonde Deus é prioridade, aonde o Filho é prioridade, é uma igreja fortalecida na fé. É uma igreja que está se fortalecendo, é uma igreja que está se preparando para os embates. Então a pessoa, quando ela sai de um culto emocionada, ela não sai preparada. Não. Ela sai emocionada. Naquele momento, aquela palavra parece que trouxe um afago no seu coração, um alívio, porque era o que ela estava querendo ouvir. Um afago. Mas uma pessoa que verdadeiramente encontra na palavra de Deus
o respaldo para a sua vida espiritual. Ela vai entender que o coração dela, fortalecido pela palavra, a torna mais preparada para as lutas e as dificuldades dessa vida. É uma pessoa sóbria, como diz o apóstolo. Então, é interessante porque a Bíblia nos deixou alguns exemplos que nos mostram determinadas situações contrárias, o que causa muitas das vezes problemas, e que, graças a Deus, nós que estamos firmados na palavra, que entendemos que a palavra é quem traz o efeito para os nossos corações, nós estamos sendo moldados à imagem de Cristo, através da sua palavra. Então, uma igreja que ela resplandece essa luz, ela é uma igreja que está livre daquelas deturpações que o povo sempre viveu nela. Uma das coisas interessantes que a Bíblia nos traz é a filiação errada. Vamos ver lá, João 8, do 39 ao 44. Jesus, ele foi abordado pelos fariseus. Entenda que fariseus eram um grupo da igreja. Era um grupo pertencente à igreja, assim como os saduceus, né? Então era um grupo que pertencia à igreja. Não eram as pessoas de fora, eram pessoas de dentro. E eles levam até Jesus uma mulher adúltera. Aí nesse contexto dessa história, Jesus começa a ter um diálogo com essas pessoas, tentar explicar para elas que a maneira como elas estavam vivendo era uma maneira completamente errada. Eu estava vendo um texto interessante na internet, que uma pessoa estava fazendo um comentário. Ele disse que é muito mais fácil você convencer um pecador ao arrependimento do que uma pessoa que já acha que sabe tudo a entender que Cristo tem que ser superior na vida dele. Então, vamos lá. João 8, do 39 ao 44. Diz assim: e eles contestaram a Jesus, os fariseus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: se fosseis filho de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Olha para você ver, você tem um pai sim. Então lhes asseveraram: nós não nascemos de fornicação, nós temos um só pai, Deus. E replicou Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vós não podeis entender a minha linguagem? É porque vós sois filhos incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, sim, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Então havia um grupo de pessoas que tinham um pai sim, mas esse pai que Jesus falou, que é uma distorção do pai. Porque uma das coisas que nós temos que entender é que o diabo sempre quis copiar Deus. Então, assim como Deus tem os seus filhos, ele também gosta de ter os deles. E para que ele tenha os seus filhos, é interessante que para Deus, ele, vamos dizer assim, revelar os seus filhos, Deus precisa fazer com que nós compreendamos a verdade. A única forma de Deus nos filiar a Ele é fazer com que nós entendamos a verdade, compreendamos a verdade. Já o diabo não. A forma dele é a mentira, é enganar, é trazer um engano para a mente das pessoas,
fazer com que as pessoas acreditem que estão fazendo a coisa certa. E se você for debater com o religioso, você vai ver que é isso mesmo. Ele não vai querer arredar o pé da situação que está. Mas muitas das vezes, por causa das circunstâncias que lhe são favoráveis, ele não interessa para ele ouvir a verdade. O que interessa para ele é o que ele está recebendo. É o que está acontecendo naquele momento na vida dele. Assim como os fariseus, que eram uma elite, tinham cargos. Então, abrir mão disso era complicado. Para seguir a Cristo? Não. Então, Jesus diz assim, ó, vocês têm um pai sim, mas vocês estão na filiação errada. Vocês acham que são filhos de Abraão, mas não são. Vocês são filhos do diabo. Porque só dá para servir a um dos dois, né? É assim que a Bíblia diz? É assim que a Bíblia diz. Aliás, essa é uma outra situação, que são filhos confusos, que está lá em Mateus 6:24. Veja que há filhos que estão filiados de uma forma errada. E há filhos confusos. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao mamão. Eu só tenho muita gente que está confusa, que o objetivo dele ainda não caiu na real. Ele não entendeu qual é o propósito de nós estarmos aqui. Qual é a finalidade de nós estarmos servindo a Cristo. Nós, irmãos, seremos alcançados pelas bênçãos do Senhor. Isso é promessa. Mas o nosso foco é o céu. É o reino. É uma vida aprimorada em Cristo. É uma vida onde nós possamos ser luz no meio de trevas. Então esse é o nosso objetivo. Mas tem muita gente que se chega a uma igreja com objetivos totalmente errados. E são atraídos por falsos pais, que prometem coisas dessa terra, coisas terrenas. Mas aqueles que verdadeiramente encontram a verdade, eles não estão confusos. Eles têm a mente esclarecida em Cristo. E eles sabem a quem estão servindo. E eles sabem por que estão servindo. E para que estão servindo. Isso é maravilhoso. E uma outra situação que acontece são filhos em conflitos. Então veja bem, a Bíblia dá uma gama de exemplos para nós. Filhos que não reconhecem a paternidade, estão servindo a um pai totalmente de forma errada. Filhos que estão confusos, que estão dentro da igreja e não sabem qual é o objetivo da sua estadia na igreja. Não sabem por que estão ali. Não sabem qual é o seu destino. Então, existe também Deus abençoe. Esse terceiro mundo é uns pontos, tem muitos, viu, mas eu separei esses. Filhos em conflito, e aí eu dividi em duas classes. Muito interessante. E sobre essa classe, eu queria meditar um pouco com a igreja. A ausência da paternidade, ela gera famílias em desequilíbrio. Então, entendam bem, o nosso propósito é entender a excelência de uma casa que tem a paternidade com equilíbrio. E para que nós entendamos isso, nós estamos trazendo aqui alguns pontos que vão fazer com que nós possamos identificar a nossa posição e a posição em que nós muitas das vezes enxergamos as circunstâncias que estão à nossa volta.
E eu gostaria de ler com a igreja 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Eu achei interessante, deixa eu tomar mais uma água aqui. Eu achei interessante, porque, como Deus estava falando com Deus, e eu já ministrei sobre esse texto em algumas ocasiões. Mas quando eu estava com essa mensagem que o Espírito estava propondo ao meu coração, esse texto me veio de uma forma totalmente assim, diferente à minha mente. É por isso que a palavra de Deus é um manancial inesgotável. Toda vez que você for vasculhar a Bíblia ou a palavra de Deus, você vai encontrar ali uma fonte saudável. Não uma água parada, não uma água estacionada, mas uma fonte sempre jorrando, e que vai trazer para nós novos conhecimentos e novos entendimentos a respeito daquilo que Deus... Veja bem, por que Deus deixou essas histórias registradas? Com alguns detalhes, para nós podermos entender e compreender situações que vão nos levar ao entendimento e à compreensão da palavra de Deus. Então, 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 8. A gente vai ler, depois a gente vai meditar sobre isso. Havia um certo homem levita de Ramataim Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Suf, o Efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana, e a outra Penina. E Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos Eucana subia à sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Um dos dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. E no dia que oferecia o sacrifício, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Grave bem isso aqui. Porém a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano, sempre que eles subiam à casa do Senhor, Yahvé o Senhor. E a rival de Ana ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimenta? E por que está tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Interessante que é um texto muito profundo, porque eu estava meditando nisso e Deus me fez uma viagem muito bonita dentro da minha mente, porque Deus me fez voltar lá em Abraão. Quando Deus, os irmãos conhecem a história, quando Deus chama Abraão, a partir da chamada de Abraão é que se começa a introduzir na história a visão de um pai. Vocês veem que Jesus mesmo, naquele texto que nós lemos no começo, que eles falam: nós temos como pai Abraão. Se vocês fossem, então, a partir de Abraão, nós vemos na história que a paternidade começou a ser exercida, ou ser reconhecida. E isso foi transmitido de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. Depois o povo vai para o Egito, e ali parece que há uma dissolução dessa visão de paternidade. Você não vê mais falar. E o povo fica escravo por 400 anos aproximadamente. Então, por todo esse longo tempo, dá a impressão que, se a gente lendo a história, dá a impressão que esse povo ficou sem um direcionamento de pai,
ou alguém que assumisse esse posicionamento. Até que Deus, ele levanta Moisés. E Moisés, então, passa a ser o líder daquele povo. Mas num determinado momento, Deus é de uma sabedoria tremenda, que ele fala assim: não, peraí, eu vou fazer uma divisão aqui, uma separação. Eu vou separar Arão, que era o irmão de Moisés. Você vai ser o pai espiritual. Você vai cuidar da vida espiritual do povo. E você vai passar a ser o sacerdote. E Moisés cuida da outra parte. Porque mexer com gente não é fácil, né, irmão? Eu não sei se tem alguns líderes aqui, mas o que mais dá trabalho é mexer com gente, né? Deve falar isso aí. Graças a Deus, o único funcionário meu é eu mesmo, né? E já deu trabalho para mim, viu, às vezes. Mas interessante que a partir desse momento Deus cria então esses dois ambientes, separa o espiritual do físico. E isso vai se transmitindo de geração em geração. Mas quando chega nesse momento dessa história de Samuel, e vocês que conhecem a história sabem disso, que a Bíblia vai dizer lá mais pouco à frente, que Deus já não falava mais com o povo. Mas por que Deus não falava mais para o povo? Vocês conhecem a história. Vocês sabem que Eli, que era o sacerdote, é quem devia ser o líder espiritual daquele povo. Ele devia ser o orientador daquela igreja, vamos dizer assim. Mas quem conhece a história sabe como ele conduzia a casa do Senhor, como ele conduzia os seus filhos. E a Bíblia diz que se nós não sabemos cuidar da nossa casa, jamais nós conseguiremos cuidar da casa do Senhor. Então veja que no contexto dessa história, essa família, ela estava sofrendo um problema seríssimo da falta da paternidade. Não tinha. Quem era o líder espiritual deles? Eli. O cara todo bagunçado, meu. Que deixava os filhos fazer o que queria dentro da igreja. Bagunçar e fazer o que queria, e era coisa terrível, se você for ver o que eles faziam. Né? Então, essa família estava sofrendo por causa da má liderança, por não ter alguém que os orientasse espiritualmente. E se você for olhar essa história de Eucana com um olhar bem crítico, você vai ver que a falta da paternidade causou um desequilíbrio muito grande dentro do lar de Eucana. Veja bem, nós lemos aqui que Eucana fazia o quê? Bom, entenda uma coisa, que naquela época, ou até hoje no Oriente Médio, a mulher lá não é muito valorizada não, em alguns países lá. Mas naquela época era pior ainda, a mulher era só um objeto. É por isso que até eu estava meditando, falei, pô, Deus lá no Éden fez quantas mulheres para o homem? Fez quantas? Uma só. Mas pela maldade do coração do ser humano, o homem achou que podia ter mais de uma, né? Então por isso que se estendeu esse negócio aí. Mas nessa história, quando Eucana, ele casa-se com essas duas mulheres, a Bíblia, eu não achei de falar a idade delas, né? Mas normalmente eram moças, né? E quando ele casa com elas, o que acontece? Penina começou a gerar filhos, e Ana não. E segundo o olhar e do costume do Oriente Médio, a mulher estéril era uma mulher amaldiçoada por Deus. Então, se você for olhar para essa história com um olhar bem crítico, você vai analisar assim, então quem deveria ser agradado na história? Olhando para o lado humano, Penina, porque ela que gerava, ela era abençoada. Tá certo? Ana era estéril. Mas Eucana, ele propôs no seu coração amar mais Ana do que Penina. Começou aí um desequilíbrio muito grande dentro daquela casa.
Veja bem, se ele, eu pensando comigo, falando com Deus, se ele tivesse agido com equilíbrio, fosse um pai de equilíbrio, e ele tivesse tratado bem Penina, talvez Ana não tivesse uma rival. Talvez Ana tivesse uma amiga dentro de casa, uma companheira, uma mulher que disse, poxa, estou com dó de você, pô. Eu tenho filho, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Segundo a história, foram aproximadamente 20 anos. Você vê que ele parece que citar, né, que tinha, ele fala, eu não sou melhor que 10 filhos. Então, se ele tivesse agido com equilíbrio dentro de casa, o seu lar talvez fosse diferente. Não ia mudar a história, porque Ana era sério. Ela ia alcançar a bênção dela lá na frente, a história ia continuar do mesmo jeito. Só que o ambiente familiar seria propício para ela, seria uma cruz menos pesada. Você vê que ela chorava porque a outra insultava. Por que a outra insultava ela? Porque se sentia desprezada. Mas não era mulher do mesmo marido? E ela não era, aos olhos da humanidade, abençoada e Ana amaldiçoada? Então por que Eucana, ele se rendia mais a Ana do que a Penina? E possivelmente, olhando a história, ele disse, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Dá a impressão que até os filhos de Penina ele tratava com desdém. Os filhos que ela tinha, por não gostar de Penina. Então, Eucana, ele criou um ambiente de desequilíbrio. E isso foi uma coisa muito pesada para a própria Ana. Como eu disse, a cruz dela talvez pudesse ser um pouco mais leve, né? Porque mulheres naquela época, mais de uma mulher dentro de casa era normal. A história já conta isso. Então, o conflito delas não era porque tinha outra dentro de casa. Não, hoje você a pensar já apanha. Mas naquela época não naquela situação não, era totalmente natural o homem ter mais de uma mulher. Então o conflito entre Ana e Penina não era pela disputa de espaço, porque era natural o homem ter mais de uma mulher. Então o conflito foi gerado porque Penina se sentiu recusada, enquanto Ana era mais amada. O que ele fazia? Chegava na hora do sacrifício, o que ele fazia? Ele dava o que para ela? Porção dobrada. Pensa, irmão, mexer com mulher, irmão. Você dá porção dobrada para uma, meu Deus, esse homem era doido, cara. Ele estava arrumando para a cabeça, né? É porque... Mas pensa bem, você agradar mais uma do que a outra, você valorizar mais uma do que a outra, se as duas eram esposas, e se Penina tinha uma. Então, Deus, ele deixa essa história. Eu falei, pá, mas por que eu nunca tinha visto dessa forma? Eu nunca tinha olhado essa história com esse olhar crítico, porque a gente sempre vai olhar o lado de Ana, a gente nunca olha o lado de Penina. É por isso que o pai da casa, ele precisa ter equilíbrio. Porque uma casa onde tem uma paternidade de excelência, é uma casa sem conflitos. É uma casa abençoada, de filhos abençoados. Então, veja bem que Ana sofreu porque o seu lar, ou sua casa, estava em desequilíbrio. Porque quem era para cuidar, veja bem, tudo errado. O pai espiritual, Eli, estava tudo bagunçado dentro da igreja. Uma igreja, uma casa espiritual em desequilíbrio, ela vai criar desequilíbrio nos lares. Faz uma pesquisa para você ver, nos presídios, quantos filhos de crente tem lá dentro. Quantos filhos de evangélico tem lá dentro? Lares desequilibrados. Porque ao longo dos anos, eles foram cuidados por pais em desequilíbrio. Uma igreja totalmente desfocada do reino, afastada da paternidade. Então é interessante que
essa situação de desequilíbrio que acontecia dentro desse lar. Deixa eu avançar aqui. Então, nós falamos sobre Samuel 1:18, que fala a falha na paternidade. Agora, tem um outro detalhe, um outro lado também da história, não da história de Samuel, né? Essa foi só para nós entendermos que uma igreja em desequilíbrio, ou uma igreja sem paternidade, ela vai gerar famílias desequilibradas. Vai gerar família desequilibrada. Eu fico vendo, não é para puxar sardinha não, mas eu fico vendo aqui assim, vem com a minha netinha, ela fica doidinha para vir aqui, mano. Doidinha. Ela liga, às vezes até eu quase que perco a linha, que ela liga umas 50 vezes para mim, você vai? Você vai? Eu falei, hoje eu não vou estar doente. Aí ela manda aquela carinha de choro. Ela, doidinha para vir, mano. Mas se eu vou e alguém me chama para ministrar uma palavra e eu vou em algum lugar, ela não vai não. Ela não quer ir. Por quê, irmão? Porque sente o ambiente, que é um ambiente que está cuidando em todos os sentidos. Então há equilíbrio. Não há uma dedicação somente a um determinado grupo, não. A paternidade com excelência é exercida dessa forma, onde abrange todos os filhos de uma mesma maneira, de uma mesma forma. Veja bem, vamos lá. Não posso deixar de passar isso aqui. Em um lugar de desequilíbrio, o amor dá lugar à cobrança. Eucana, ele estava fazendo o quê? Agradando, Ana com porção dobrada, com tudo. E ao invés, ele transformou o amor dele em cobrança. Por que você está triste aí, meu? Está chorando por quê? Como que diz, né? Tudo que eu faço para você não está bom? Estou dando porção dobrada para essa mulher, estou fazendo, agradando. E essa mulher fica chorando para os cantos, cara. Então a impressão que dá é que ele transformou o seu amor em cobrança. Que eu fiz para você, mas eu estou cobrando o que eu fiz para você. Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Por quê? Porque ele não fazia. O amor dele era um amor condicional. Ele queria algo em troca. Então uma família desequilibrada é uma família onde há cobranças. Há cobranças. Não há amor. Mas numa igreja equilibrada, tudo é gerado no amor. Tudo é gerado no amor. Amém? Uma outra situação dentro desse filhos em conflitos são filhos desatentos. Vê que hora que é? Está quase na hora. Filhos desatentos. Deixa eu pôr mais uma aguinha aqui. Espera aí que já vai. Filhos desatentos. Porque nós vimos aqui um lar em conflito por causa de um pai desequilibrado. Mas tem uma outra história na Bíblia que nós conhecemos, muitas vezes eu já falei sobre isso aqui, já vi irmãos ministrarem sobre isso. São filhos desatentos, que eu não vou nem ler a história, porque todos nós já conhecemos de cor salteado, aquela família do filho pródigo. São filhos que tinham uma paternidade como exemplo. O pai era um homem exemplar, de um equilíbrio muito grande. Tanto é que quando o filho pede a herança, depois, pedir herança, cara, eu estou vivo ainda, meu irmão. Herança se dá depois que morre. Mas o pai era tão equilibrado, você quer? Tá bom, pode pegar suas coisas aí, que você acha que é seu. Não tem nada seu ainda, mas você acha que é seu, né? Então vamos lá, vamos dividir. Então eu já dou para você, já dou para o outro também, né? O outro que vai ficar também já ganha a parte dele, tal, para não ter problema. Então era um pai exemplar, era um pai equilibrado. Mas os filhos, eles não assimilaram o ambiente do lar. E é isso que é perigoso para nós.
Por isso que nós temos que estar completamente ligados em Cristo, para que nós possamos assimilar uma casa onde há uma paternidade de excelência, para que nós possamos crescer, amadurecer, aprender, evoluir para um estágio de uma vida espiritual mais sólida, mais palpável. Então, esses filhos, eles estavam em conflito dentro da sua casa. Quer dizer, embora vivessem num lugar, um ambiente de paternidade, nenhum dos dois filhos eram maduros. Então a pior situação é estar no lugar certo e não ter a humildade para reconhecer que precisa de mudança. Essa é a pior situação. Filhos que não reconhecem a necessidade de mudança. Veja, quando o filho pródigo, quando ele volta, o que o pai faz com ele? Ele falou, não, vou voltar, porque lá os jornaleiros, né, os funcionários lá da fazenda, pô, os caras têm uma comida boa lá, se eu só tiver o que comer já tá bom, eu estou comendo comida de porco, mano. Aí quando ele volta, o pai faz o que para ele? Não, fica naquele quartinho lá então, tá certo? Você vai ser meu funcionário, né? Você já gastou o que eu te dei, tá certo? Não. O pai falou, não, de forma alguma, cara. Você é meu filho, velho. Eu vou dar para você o tratamento de filho. Mas o que acontece com o outro que estava lá? Estou aqui há tanto tempo, o senhor não dá nem um cabritinho para me comer com meus amigos. Agora chega o outro aí, o senhor bota uma sandália no pé dele, uma roupa, um anel no dedo. O cara saiu, gastou tudo que tinha. Aí o pai olha e falou, você não entendeu nada, cara. Você não entendeu nada. O que eu estou fazendo para ele não é porque eu gosto mais dele, não. É porque ele no momento está precisando mais. Então, uma casa onde há equilíbrio, os filhos que estão na casa vão entender que muitas das vezes, quando o pai ele se dedica a alguma situação, não é porque o pai muitas das vezes está olhando para aquela pessoa achando que ela merece mais, é porque o pai está dizendo no seu coração, esse está precisando de mais ajuda. E uma casa onde não há conflito, os filhos vão, ao invés de entrar em questionamento, vão ajudar. Aquele filho diz, não, meu irmão, pô, comendo comida de porco, já, não, pô, legal, pai, gostei da sua atitude. Não, meu, cadê ele? Quero dar um abraço nele. Não. Ele entrou em conflito, porque ele não era maduro. Ele estava dentro de um lugar certo. Ele estava sendo instruído pela pessoa certa. Mas ele não assimilou a verdade dentro do seu coração. Essa é a pior situação de filho que tem. Quando você tem, no caso de Eucana, coitado, estava numa casa totalmente desequilibrada. Gerou nele o desequilíbrio. Mas esses filhos não, eles estavam dentro de uma casa paterna. Uma casa equilibrada, mas eles não assimilaram, não se entregaram àquilo. Não aprenderam nada. Não amadureceram. Então, o pai nessa parábola, ele teve que chamar a atenção do filho que estava em casa para que ele entendesse que o que ele estava fazendo pelo mais novo não era porque amava mais, mas era porque era quem mais estava precisando de ajuda naquele momento. Então, essas condições ou essas lições que eu trouxe aqui dentro da palavra de Deus foi para que nós pudéssemos cada dia mais valorizar um ambiente de equilíbrio. Não só valorizar um ambiente de equilíbrio, mas aprendermos a viver em equilíbrio. Deus gosta das coisas equilibradas. A Bíblia diz que Deus é justo. Então, Deus gosta que nós tenhamos equilíbrio, que nós, como filhos, verdadeiramente amemos uns aos outros. Você vai ver uma série de orientações na Bíblia que eu posso falar assim, carregai as cargas uns dos outros. Ao invés de você olha e fala, nossa, o cara não está conseguindo arrastar, meu.
E aí o pastor ainda fica agradando esse camarada indo. Não. Uma casa de equilíbrio não gera conflito. Senhor, eu vou orar para que... Mano, nós somos filhos esclarecidos em Cristo. Nós temos a mente de Cristo. E com a mente de Cristo, nós conseguimos enxergar a realidade como ela é. É por isso que uma casa onde tem uma paternidade com excelência, ela é uma casa onde os filhos se tornam maduros, onde eles se emancipam e onde eles compreendem a verdade que está em Cristo Jesus. Onde nós, verdadeiramente, somos fortalecidos e crescemos a cada dia, aprendendo com todas as situações e entendendo que perfeito aqui é só Jesus, só Ele. Posso ser de meus imitadores como sou de Cristo. E vocês precisam ter a mente de Cristo. Então, o exemplo maior para nós de perfeição aqui é Jesus. E uma casa que leva você a Cristo, que o foco dela, na sua mensagem, na sua palavra, é abrir a sua mente para que você reconheça a paternidade, para que você encontre a Cristo, é uma casa estabelecida na verdade, que vai gerar filhos maduros, que vai fazer com que nós, como eu disse, não sejamos pessoas emocionadas pela palavra, mas sejamos pessoas transformadas pela palavra. Amém? Eu estou encerrando aqui, tá bom? Louvor, se quiser, fique à vontade. Então, nós precisamos reconhecer o local onde há uma legítima paternidade. E eu vou encerrar aqui com uma frase que eu ouvi e que ela diz muito ao nosso coração. Então, é interessante que em uma casa de equilíbrio, e eu vou terminar aqui e vou passar para essa frase, não é a frase ainda, mas em uma casa de equilíbrio, a mesa resolve os conflitos. Amém? Então os conflitos, porque tem ou não tem? A Bíblia diz, Tiago diz que isso aí está dentro de nós. Então onde que nós resolvemos isso? Na mesa, conversando uns com os outros, expondo as nossas necessidades. A Bíblia diz, olha, vocês apresentem as vossas necessidades aos santos, as suas dificuldades, os seus problemas. Não criem conflitos, não arrume problema, sente e converse. E eu vi essa frase que mexeu comigo, que diz assim: em uma casa de filhos maduros, as opiniões contrárias, elas não geram conflito, elas vão gerar novas ideias. Então uma casa equilibrada, ela sempre vai ter opiniões divergentes, mas essas opiniões divergentes, elas não vão gerar conflito, porque são filhos maduros, elas vão gerar novas ideias. Amém? Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que o Senhor continue falando sempre ao nosso coração, e que nós possamos verdadeiramente entender que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através dele. Amém? Que Deus nos abençoe. Teu Espírito me ensina, Teu Espírito